Olá, estamos iniciando mais um episódio do GPMcast, grupo de estudo e pesquisa em História da Medicina. Nós temos muito orgulho de apresentar e hoje nós estamos aqui com a Patrícia e a professora Leda e o meu companheiro de bancada é o... Ele é Everson. Boa tarde, Michele. Tudo bem com você? Bom, prazer enorme receber a Leda, receber a Patrícia, depois de um longo tempo agendando. Várias desmarcações. Várias desmarcações e marcações, mas hoje conseguimos. Ainda bem que possamos bater um bom papo e sejam bem-vindos a esse episódio. Muito obrigada. Bom, a Leda eu já conheço, mas agora eu quero conhecer a Patrícia. Prazer. Também estou te conhecendo hoje, né? Eu sou professora aqui há menos tempo, então a gente não passou, né, por nenhuma aula e nada. Eu sou psicóloga, então... Precisamos. Aqui na Uniderp, né, comecei na parte de habilidades médicas de comunicação, ainda estou no 6º semestre, também no PNESC, e auxilio também lá na coordenação. Tanto na parte de receber os alunos que passam, né, para fazer uma entrevista, para possível tempo estendido de prova ou alguma adequação necessária, né, de algo que a gente pode explicar um pouquinho mais depois. E também ajudo em algumas outras questões também, né, pontuais que são necessárias por lá. E a professora Leda? Bom, eu estou na medicina há 14 anos. Então, eu iniciei como tutora, né? E já trabalhando com os calouros, principalmente, nos módulos iniciais. E depois, coordenação do módulo de habilidades gerais 4. E também coordenadora do módulo de funções biológicas. Grandes funções. Grandes funções. Módulo... Famoso. Né? Famosíssimo. Famosíssimo. Né? Nós tivemos na história da medicina coordenadores, né, que eu me orgulho de ter visto e participado, gente muito boa do curso. E aí depois eu fui convidada para ser co-orientadora da professora Lilian Bianca e posteriormente eu fiquei... Grande Lilian Bianca. Grande, pequena Lilian Bianca. E aí depois... Acabei ficando só como coordenadora de funções na grade antiga e na grade nova, Organização Morfofuncional do Corpo Humano e o módulo de Circulação e Respiração. Então, eu entrei na Uniderp em 2007, nos outros cursos, ainda era na época de uma gestão familiar. Depois foi comprada no final de 2007 pelo grupo da Anhanguera, né? Tiveram vários investimentos em pesquisa e aí eu comecei também a fazer pesquisa, trazer o meu conhecimento do mestrado e do doutorado que eu fiz na Unicamp para a universidade, e arrebanhando os alunos e trazendo novos pesquisadores, né? Assim, de todos os cursos, antes de 2010, que eu entrei na medicina. Quer perguntar, sim, Everson? Sei que você quer. Eu vou pegar um gancho, então, nessa breve apresentação de vocês. Eu gostaria, assim, que vocês fizessem uma Wikipedia da vida de vocês, assim, de onde vocês saíram, qual foi o trajeto acadêmico, os desafios que vocês encontraram. Que sabemos que vocês estão aqui na medicina, dando um suporte para a coordenação, as duas, né? Por isso que nós pensamos em vocês. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, para as pessoas conhecerem como que é o backstage, né? Um termo que a gente gosta de usar. O funcionamento, né, da universidade. Porque tem algumas coisas ocultas, né? Uma vez a gente já conversou isso com o professor Cristiano, nosso reitor, dessas questões ocultas que ninguém vê como que ocorre, mas que são fundamentais para o andamento do curso da própria universidade, né? Então, gostaria que vocês fizessem, assim, uma retomada da trajetória, de onde saíram, o que fizeram, para chegar até aqui. A sua é mais curta. Mais Não sei rápido, né? porquê, mas você pode começar. Eu me formei primeira graduação em Tecnologia em Produção Multimídia aqui na Uniderp, fui da 2ª turma. Com o Márcio? Não era. Ele, acho que da publicidade, né? Pra quem não tá vendo, né, aqui dos bastidores. É o Márcio do jornalismo. Do jornalismo.
Também, né? Porque publicidade e jornalismo, eles têm os primeiros anos, pelo menos naquela época era, né? Mesma grade a curricular. mesma grade nos primeiros anos, e a multimídia, ela vinha com uma proposta de ser mais prática. E aí eu fui dessa turma, e aí depois eu fiz um MBA em marketing e vendas aqui na Uniderp também, e em seguida, assim, emendei com psicologia, que aparentemente não tinha nada a ver, né? Mas é algo que eu sempre gostei muito de ler livros sobre o assunto, de conversar e tudo mais, me interessava bastante. E aí, então, resolvi entrar na faculdade de psicologia e meio que fiquei um tempo trabalhando ainda na área do marketing e fazendo a faculdade. Depois, acabei parando para me dedicar só à faculdade, porque eu pensei, já que eu estou fazendo uma segunda graduação, vou me dedicar ao máximo para aprender a ser o melhor possível, assim, profissionalmente, né? E aí, terminei a minha graduação de psicologia, já emendei também com mestrado, fiz mestrado em psicologia da saúde, a pesquisa foi com crianças que sofriam abuso sexual por familiares, né? Que é uma parte considerável que acaba acontecendo. E aí, fui para o consultório. Só que sempre gostei também dessa parte de marketing, então eu comecei meu Instagram numa época que ninguém usava, né? Depois da pandemia começou a ficar comum, mas eu comecei lá em 2017, ainda numa época que as pessoas olhavam pra mim e falavam, mas o que você tá fazendo, né? mundo Isso que dá é esse? certo? Que coisa estranha, porque na época ainda nem tinha story pra ter uma noção, assim, ainda era Snapchat. Visionária. Então, comecei bem antes, né? Ficou rica? Ainda não. Mas foi uma questão de me dar visibilidade até para entrar aqui na Uniderp, né? Porque quando eu comecei, várias pessoas falavam, eu já vi, você faz os vídeos no Instagram e tudo mais. Então, foi bem legal, porque o conhecimento ele nunca é perdido. A gente pode até parecer que tem áreas totalmente diferentes na vida, mas um sempre vai agregando o outro, né? E aí, tô aqui agora na medicina, né? Também agregando um pouquinho de cada parte de conhecimento. Então, eu acabei vindo nesse caminho. Faz quanto tempo que você tá na medicina? Tô desde 2022. Desde 2022. Já entrei depois da pandemia, né? No pós. Na comunicação. Isso, na comunicação e no PNESC também. Então, Certo. eu fico lá no PNESC 1 e 2. E qual a importância que você vê do seu trabalho na comunicação no curso de medicina da Uniderp? Eu acredito que é muito importante, porque os médicos não precisam aprender a lidar só com a doença, com a parte biológica. É claro que é muito necessário, mas a gente também está lidando com seres humanos, né? Então, ver a pessoa como um todo, saber lidar ali com ela, desde a porta, quando vai receber o paciente, falar um oi, olhar nos olhos, várias outras partes, né? Dar uma notícia difícil, ali já talvez um cuidado paliativo. Então, de um extremo ao outro é sempre importante, porque não é uma ciência exata, né? A gente, às vezes, aprende, isso é isso, em algumas outras áreas, mas na psicologia, cada ser humano é muito diferente, muito complexo, então é uma arte, né? Saber lidar com o outro. Então, acredito que é essa a importância. A gente escuta que tem bastante essa diferenciação, né? Principalmente pelas épocas em que os médicos fizeram faculdade, trabalharam. E aí teve esse período tecnológico, né? Parece que teve uma dessensibilização dos médicos. Hoje, como você vê os alunos aqui da faculdade? Eles têm essa resistência? Eles conseguem se expressar? Eles não veem tanto essa importância? Como você acha? Acredito que tem um pouco de cada coisa, já percebi de várias maneiras. Já escutei também que médicos formados na Uniderp são diferenciados, muito provavelmente por conta da comunicação que algumas outras universidades não oferecem. E ali no primeiro semestre ainda tem muitos alunos que podem não perceber, porque ainda não tem muita ideia da prática. Então, também já ouvi de ex-aluno, que é professor daqui hoje, falando, na época lá que eu estava na faculdade eu não percebia tanto a importância. E também já tive alunos que falavam, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Tratar bem o outro e tratar mesmo como um ser humano. E aí, com o passar das aulas, eles vão percebendo que não é tão óbvio assim como eles imaginam. Então, como você tinha perguntado, né, nessa parte dos mais jovens, da tecnologia, eles têm mais acesso a esse conhecimento, então eles têm mais facilidade, mas mesmo assim tem situações que não é tão simples assim de lidar.
E a Leda? Nossa. De onde veio? Não sei se eu consegui Não, perfeito. responder tudo Você também. me deu um gancho para algumas ideias, mas primeiro vamos ouvir a Leda. Eu quero retornar para sua fala depois. Então, eu comecei a minha vida acadêmica fazendo um curso de biologia lá em Campinas, na PUC de Campinas. Mas naquela época eu sempre falava assim, a última coisa que eu vou ser na vida vai ser professora. E foi a primeira. Foi a primeira. Resumindo a história. Porque a biologia ela abre um leque muito grande de atuações. Ambiente, né, análises clínicas, a parte de zoologia, botânica, genética e tal. E eu fui passando, não tinha ainda nenhuma tendência maior para um lado ou outro. Então, logo que eu me formei, minha família mudou para Florianópolis, e a primeira oportunidade foi laboratório de análise. Então, toda aquela rotina de passar por laboratórios de sorologia, urinálise, parasito e tal. E aquilo ali também não me encantou. Mas fazia estágio, aprendi, banco de sangue, e etc. Aí teve um concurso na prefeitura, e eu não fazia, trabalhava meio período, tinha uma vida muito sossegada, e aí fui fazer o concurso e entrei para dar aula de ciências e biologia na prefeitura de Florianópolis. E fui lotada numa escola no interior da ilha, que eu enxergava a praia da Joaquina de um lado, as dunas do Campeche do outro. Chato isso. Assim, então eu comecei a dar aula num ambiente extremamente zen, Sim. né, para filhos de pescadores, umas histórias assim, né, pessoas sem prática nenhuma, que eu fiz faculdade, só faculdade, não trabalhava nada. Então a minha experiência foi assim, caí ali e falei, vou dar aula. Uhum. E foi assim que começou, isso aí foi na década de 87, 86, por aí. Uhum. Eu comecei a dar aula. E depois vim para Campo Grande, né? Como você chegou aqui, Leda? Quando eu cheguei, meu pai, aventureiro, negociante na realidade, né? Uhum. Quando eu fui para Florianópolis, eles já tinham passado por aqui. Né? E aí ele mexia com posto de gasolina, tal, vendeu aqui, e foi um capricho dele para lá. Morar no sul, porque Florianópolis é a Ilha da Magia. Então vamos, e leva as filhas, né? E foi assim que eu fui para Florianópolis. Aí, 3 anos de prefeitura, aí ele voltou para cá. E eu fui para a escola particular, fiquei 5 anos num colégio chamado Universo, que depois virou FUNLEC, né? E aí a minha irmã ia fazer cursinho, foi fazer em Campinas. Eu falei, mas o que eu estou fazendo em Campo Grande? Eu vou voltar a estudar, porque eu já estava dando aula, ensino médio, fundamental. Assim, não tinha por onde crescer. Eu falei, não, eu vou para Campinas. E foi lá que me despertou a ideia e o convite de fazer um mestrado na Unicamp. Então as coisas para mim, nessa parte, foram fáceis em relação às minhas decisões, porque foram abrindo portas e eu fiz uma prova lá na Unicamp e logo eu estava no laboratório de fisiologia do professor Figueiredo e o meu orientador, que foi do mestrado e do doutorado, Dr. José Antônio Rocha Gontijo, que era do curso de medicina lá, ele era diretor. Então eu fazia experimento em fisiologia e foi aí que eu comecei meu mestrado, meu doutorado na área de fisiologia renal, né? Então fazia experimentos em animais, tudo. Fiquei 10 anos na Unicamp. Estava terminando o doutorado, mandei o currículo para cá, assim, para a Uniderp, porque a minha família já estava aqui, porque a minha irmã entrou na Federal aqui. Então eu voltei para cá por conta da família. Entreguei o meu currículo, fiz uma prova nos cursos de odonto, fisioterapia e farmácia. Então ali eu já conheci todo o pessoal, o professor José Luiz, que era assessor do Paulo de Tarso, o pessoal da odonto, da farmácia. Então eu entrei na Uniderp em 2007. Como eu falei, logo eu vim para cá.
no mesmo ano, o grupo comprou a Uniderp. E aí entrou a Anhanguera, em 2007. E aí comecei a fazer pesquisa com a professora Doroti, lá nas agrárias. E com a professora Rosemarie. E eu comecei a fazer o que eu fazia na Unicamp, porque eu pedi gaiola metabólica, eles compraram gaiola metabólica, montaram um laboratório para a gente fazer pesquisa com animais, porque já existia na Uniderp a pesquisa com animal, mas não nossa área da fisiologia. Aí a professora Doroti me convidou para fazer pesquisa, e aí eu fiquei nesse grupo delas, né, fazendo testes com os animais, com os fitoterápicos da professora Rose, que é do mestrado. E aí foram alunos da enfermagem, farmácia, fisioterapia. E aí quando eu vim para medicina, eu fiz o curso do PBL em 2010. E também aí fui chamada para medicina para ser tutora. E aí continuei com as minhas pesquisas e comecei a trazer aluno da medicina para pesquisa experimental. Então na época tem o Dr. Otávio Thanos, que é cirurgião geral hoje, foi meu aluno de pesquisa, Jaqueline Pires. Tem N alunos da medicina que já são formados, são especialistas, estão levando a vida aí. Alguns vieram já, são egressos, mas foi assim que eu comecei na medicina como pesquisadora, tutora e depois coordenadora de módulo. E aí surgiu a oportunidade na gestão da professora Lucileia de participar da coordenação. Porque na época que eu estava na pesquisa, eu também trabalhei na pró-reitoria de pesquisa. Então a gente tinha mais assim, esse contato com pesquisa, com edital de pesquisa, laboratório, né? Pesquisa com os animais. E os alunos da medicina super se interessavam. Porque lá eles podiam pôr a mão na massa, de cara, assim, anestesiava, fazia cirurgia com os animais. Então isso foi um atrativo muito grande e a gente tinha um apoio de editais de pesquisa, né? E aí a pesquisa foi, assim, inovando. E eu fui me enfiando, assim, cada hora pesquisando um fitoterápico, até erva mate tereré e lex paraguariense, porque foi uma coisa que me chamou a atenção quando vim para Campo Grande. Eu ligava o meu orientador, falei: Contígio, o povo aqui toma tanto chá, isso aí não deve estar prejudicando os rins? Ele: vamos pesquisar, pesquisa aí. Não fiz nada com ele, mas sempre troquei umas ideias a respeito do efeito hepatotóxico, nefrotóxico dessas plantas. E aí, o HG, que é Habilidades Gerais do 4º semestre, projeto de pesquisa. Me desculpem a minha voz hoje, né, gente? Fala Nossa, sério. eu tô super emocionada, porque quando eu entrei na faculdade, você foi o primeiro contato que eu tive, né? Então, te ouvindo, assim, eu lembro da sua voz, dando aula, sabe? Pra mim foi muito a senhora foi muito hoje receptiva. Vai ser um episódio meio tenso hoje. É porque assim, a primeira memória que eu tenho da faculdade, porque eu não fiz introdução à medicina, né, por conta do FIES, e a senhora foi super receptiva. Eu cheguei aqui, não sabia nada, a pessoa já tinha feito prova, e me emocionou. Com certeza. E ela, né, minha aluna que formou hoje. Então, fez a última prova hoje. Então, é emocionante de ambos os lados. Esse contato que a gente tem com eles quando entra e quando sai, é uma coisa assim, maravilhosa, né? A gente se apega, então, né? E é tanta demais. gente, né? Tanta gente nessa faculdade. E a gente se envolve, claro, com mais alunos, mas tanto que a gente estava comentando a respeito da pandemia, as aulas online, né? Que foi super importante, né? A gente não parou. A gente não parou, e era um momento muito sensível, né? Para as pessoas. Muito. E aí, bastante gente falecendo, adoecendo, sim. né? Não, mas foi uma motivação, né? Foi, todos os dias. Foi sim, nós somos, eu brinco, né? Nós somos sobreviventes de uma pandemia. E hoje a gente lida com tudo o que aconteceu também, né? E
como se diz, os prós e os contras. Participamos de pesquisa, né? Eu tive Covid grave também, não precisei ser internada, mas fui chamada por uma pesquisa. Então, a gente que tem esse viés de pesquisador, né, de professor mesmo, docente, educador, a gente enxerga o aluno de uma outra forma, né? E eu acho que isso foi justamente a confiança que as coordenações do curso, né, colocaram em mim, porque eu consigo receber bem o calouro, né? Eu tenho esse perfil de acolhedora, de deixar o aluno mais tranquilo, animado, vai dar certo. Tem amigas minhas que me chamam de poliana, que eu só vejo o lado bom das coisas, né? Às vezes não é fácil ver, mas a gente tá ali e tal. Sim, então, eu até tava conversando com a minha mãe. Gente, as primeiras provas, a primeira prova da Leda, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tenho certeza, mãe, eu tenho certeza que eu vou pegar exame, certeza. E chorava. Mas é tudo certo no final, né? Super! A gente tava atendendo hoje, Hoje a gente tá atendendo 2 pessoas, né? 2 alunos com as mães, separadamente, claro. Mas caso muito parecido, de alunos que estão com dificuldade de se adaptar. Com o primeiro semestre. Vocês acham que o aluno de medicina em si, ele tem diferente dos outros cursos, tem uma pressão maior com relação à nota, com relação a desempenho, com relação à segurança? Acredito Total. que a organização do tempo é uma das coisas que eles mais têm nessa dificuldade, porque sai ali, né, do método tradicional, que tem tudo já certinho, montado, vem para um outro onde você tem que primeiro ter a iniciativa de estudar, como eles falaram hoje, né? Não sabe até onde vai o estudo, então são várias... Ilimitado, né? Mas porque vem muitas vezes, né, Patrícia? Assim, eu dei aula muitos anos em cursinho. Então, o cursinho, você tem o roteiro pronto. O professor ele tem o roteiro pronto. Ele já sabe a piadinha, onde que ele vai contar, qual que é a musiquinha que ele vai cantar, qual que é o método mnemêutico que ele vai usar para decorar aquela fórmula. E aí passa para o aluno isso. E o aluno ele vem numa bateria de 2, 3, 4 anos de cursinho e... assim, é bem comportamentalista mesmo. O ensino é um comportamentalismo. É a questão do estímulo e resposta. Quando vem para um curso PBL, tem que ter autonomia, tem que começar a desenvolver a autonomia dele. Sim. Então, cadê o gabarito? Não tem gabarito, meu chapa. Acabou o gabarito. Não existe o gabarito. Além disso ainda, uma coisa que eu percebo muito é que no cursinho eles estão ali na competição. Quem vai passar no vestibular para receber a vaga? Quando entra aqui... eles têm que reaprender a cooperar, exatamente, a lidar com o grupo, né? E isso é um desafio muito grande para eles. Trabalhar em grupo. Ontem eu tive um problema gravíssimo no CETESC. Grupo sempre dá problema. Mas tem que aprender a trabalhar em grupo, né? Por exemplo, vai montar uma equipe. Onde você for, mas eu quero montar um consultório. Tudo bem, você precisa da recepcionista, você vai precisar de alguém para te assessorar ali. Não tem como, você vai trabalhar em grupo. E aí vai mudando o grupo, né? E eles vão se readaptando. E tudo isso também é uma dificuldade de quando a pessoa está começando, né? O que mais que você sente? Eu sinto, como você falou, Michele, a família. O aluno da medicina, primeiro, ele já vem com uma carga que alguns levaram 2, 3 anos prestando vestibular para entrar numa pública. Não conseguiram, aí a família faz aquele esforço para colocá-lo numa particular. E aí ele tem a cobrança nossa, que o curso é pesado, tem vários módulos, ele tem uma carga horária grande, e vem a cobrança dos pais. Você não pode pegar DP, porque se você pegar DP eu te tiro da faculdade. Cansei de ouvir isso na coordenação, que os pais têm também essa preocupação de não perder dinheiro, vamos supor assim, porque o aluno está ali. Mas aí eu sou clara para os pais. Eu falo assim, ele tem um período de adaptação dele. Então, o calouro, ele vem com a carga emocional da cobrança de levei 3 anos, 4 anos, 5 anos para entrar na medicina, e agora eu estou aqui, eu não posso perder um semestre. Sim. Um módulo, então, né? Não posso perder um módulo. Eu não posso perder, pegar DP. Eu tenho FIES, eu tenho ProUni, o meu pai está me pressionando.
Então você vê N histórias, não tem uma história igual a outra. Eles Isso é algo bem intrínseco, porque minha mãe assiste todos os episódios e ela vai ouvir isso, né? Ela sempre assiste. Ela nunca me cobrou. Ela tá inscrita no canal? Minha mãe não sabe o que é isso. Ah, tá. Mas ela Mãe assiste. da Michelle. Vamos tomar conta no YouTube e se inscreva Mas no canal. ela assiste. A gente conversa, ela, não, eu ouvi você falando isso, eu ouvi que o pessoal falou tal coisa. Mas assim, ela nunca me fez essa cobrança clara. Não, você tem que passar, Mas assim, ela sempre reconheceu todo o meu esforço. E mesmo assim, a gente se sente cobrado. Sim. A gente se sente insuficiente, a gente se sente inseguro. Parece que a gente estuda e nunca é o suficiente. Fica uma crença, né? Uma cobrança automática Sim. ali. Você ia falar alguma coisa? E como que a gente lida com Exatamente. isso, psicóloga? Como é que o aluno... Como que Boa, lidar Michelle. com isso? Como Ótimo. é que vamos... Vou explicar então um pouquinho, bem resumido, como que forma a crença. Porque tudo que a gente vai vendo na vida, vai tendo como experiência, ouvindo, vai formando o que a gente acredita que seja uma verdade. E aí a gente acaba lidando com as coisas de uma forma que o nosso cérebro acha que está protegendo a gente. Então, por mais que sua mãe não te cobre diretamente, mas você quer que ela tenha orgulho de você, que ela goste de você, que você seja Sim. uma pessoa ali, né, que tá mostrando para ela que tá fazendo o melhor possível. Uhum. E aí o cérebro, ele faz essas associações de tenho que, para meio que se proteger. Então a gente tem ali uma crença nuclear, que é como se fosse um fundo ali, né? Um iceberg é aquele bem que ninguém consegue perceber muito bem. E normalmente é uma busca de amor, de amparo, de valorização. E aí, pra gente não se sentir, né, dessa forma, desvalorizado, não amado, perdido, a gente cria isso ao longo da nossa vida. Então, eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que fazer tal coisa, porque ela, assim, acha que você não vai sofrer. Só que isso faz a gente sofrer mais ainda, porque viram cobranças absolutistas, que a gente pensa assim, por exemplo, se eu não tirar 10, eu vou reprovar, que nem a gente os 2 alunos separadamente tinham reprovado de um módulo e já estavam fazendo planos como se eles tivessem ficado retidos em 4 módulos, e a gente, calma, quantos módulos você reprovou? 1, não reprovou ainda, nem passou, mas aqui a gente vai nesse 880, sabe, ou tá tudo perfeito, ou tá tudo péssimo, a gente se cobra tanto que não percebe que entre um e outro tem vários, e daí a gente fica nessa busca da perfeição o tempo todo. E isso é uma característica até de pessoas inteligentes, sabe, que a gente acha que não, mas quanto mais a gente se cobra, é porque você sabe que você tem capacidade, que você tá conseguindo ali, né, dar o melhor de si, mas ao mesmo tempo, quando isso tá te travando, tá te atrapalhando, aí a gente tem que dar uma olhadinha, né, o quanto que isso está sendo real, e aí como mudar isso, né, voltando lá na pergunta, a gente busca as evidências do que é real, do que a gente está pensando, porque às vezes a gente coloca de uma forma muito ampla ali, muito generalista, mas não busca evidência, tá bom, mas será que você já reprovou? Vamos ver as suas notas, vamos ver como que tá. Ah, eu não sirvo pra nada, eu não vou ser médico, tá vendo? Eu reprovo, eu faço tudo errado, tá? O que você fez até hoje? Ah, verdade, eu consegui nota tal, eu estudei e tudo mais. Porque é como se a gente esquecesse, né? A gente só foca no negativo ali, esquece de todas as conquistas, esquece de tudo que você já teve de esforço, vai ali no perfeccionismo, né? Num perfeito que nunca vai existir. Então você vai buscar sempre algo a mais. E mais ou menos assim, não sei se eu consegui explicar. Conseguiu sim. Te trazer. Então, é mais ou menos assim, não é uma questão de assim. Desculpa, eu cortei, né? Não, pode continuar à vontade. Só pra finalizar, assim, às vezes a gente escuta muito na internet, né? Ah, tem que pensar positivo, vai dar tudo certo. Não é uma questão de pensar positivo, mas pensar realista. O que eu posso fazer para conseguir? O que eu já fiz? Então, é enxergar mesmo ali, porque a maneira como a gente pensa interfere em como a gente se sente. Então, se eu penso que eu não vou dar conta, que eu não consigo, eu já me desanimo, já fico triste, já bagunça tudo a forma tanto sensorial, sentimental, comportamental. E se eu vou buscar, então tá, deixa eu ver aqui a realidade do que é ou não é, e aí sim eu consigo mudar o pensamento e ter uma atitude mais positiva e conseguir andar, não ficar paralisado.
a gente notou, assim, que teve um boom, né, por procura de psiquiatra, psicólogo. Vocês acham que esse fator se deve a um curso... Notamos, assim, dentro do curso ou na sociedade em geral? Na sociedade em geral e no curso. É no curso. Vocês acham que isso se deve ao nosso meio ambiente, né? A tudo que está acontecendo no mundo, ou é um fator da faculdade de medicina? Da faculdade ser muito exaustiva, extenuante. Porque, assim, eu tenho uma divisão, né? Até o internato começar, era sempre domingo terrível, porque segunda-feira tinha tutoria. E quarta-feira, terrível também, porque na quinta tinha tutoria. Então, assim, era sempre. Foram 4 anos que a gente não tinha final de semana, que a gente não podia sair tranquilamente, aproveitar um domingo, aproveitar um sábado, porque a gente tinha essa cobrança de estudar. Então, essa é uma pergunta. E a outra essas mudanças que vieram no curso, a gente tem dificuldade, né, de conversar com os calouros, de saber o que está acontecendo, o que está mudando, mas essa mudança, né, na grade se deve a esses fatores ou questão de grade curricular mesmo? Eu acho que isso é colocar outras metodologias ativas, fora o PBL, é uma exigência do MEC, inclusive. Né? Certo. Então, nós começamos com o TBL e o PBL. Então, esse é um outro momento, talvez menos estressante para o aluno. A gente acreditava que isso fosse. Mas o fato dele também receber o material e ser avaliado mesmo em grupo, primeiro individualmente, depois em grupo, isso aí também é um fator. Toda vez que a gente é avaliado, a gente fica estressado. Então, não tem uma forma de você render, né? De você ter aquele conhecimento todo que vai abranger todo o conteúdo daquele módulo sem esse estresse. E esse estresse, ele é até benéfico, de certa forma. Só que o aluno, como você mesmo a gente já conversou, ele já vem com esse estresse. Então, não é o curso em si, é o mundo, a cobrança, a tecnologia, tudo acelerado. Então o aluno acostumou. Você pega a minha sobrinha neta agora, ela tem 1 ano, se você pegar o celular, ela fica assim, entendeu? Então ela não para ver aquela figura, ela já vai com o dedinho, porque já aquilo ali já ficou passado. Então a gente vê que essa geração que chega, principalmente hoje pra gente, é uma geração que já nasceu nessa tecnologia. É o famoso mundo líquido do Bauman. Né? Então eu falando como educadora do século passado, olha só que horror. Me too. Né? A gente sentiu essa diferença entre o aluno. Se a gente fosse cobrar a mesma forma que a gente cobrava há 20 anos atrás, a gente não estava nem aqui. Então, a gente se adequou, né? Se estudou para poder acompanhar essa rapidez de pensamento. Mas isso gerou pessoas muito ansiosas. É difícil você ver uma pessoa que fala assim, não, eu não tenho. Sim. Eu não trato ansiedade. Né? Eu não faço terapia. E aí vem a família, às vezes, pra gente, mas meu filho tem TDAH, jura? Coisa da vontade, né? Mas são vários que têm. Não é o seu filho, ele não vai ser tratado como um ser diferente no curso. Nós precisamos escutá-lo, atendê-lo, ver as necessidades, mas de uma forma que não o exclua também, porque ele quer ser médico. Então, a gente acaba até, né, dando essa real para os pais. Não, calma, o seu filho é o seu xodózinho na sua casa. Mas o problema dele não é um problema só dele, é um problema de vários alunos.
E Então, ainda tem o problema que o pai e a mãe não entendem, né? Não. Por exemplo, minha mãe, da outra geração também, ai, depressão. Ai, falta de chinelada na bunda, né? Né, mãe? Ai, a ansiedade. Ah, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas eu acho que esse quadro vem mudando também. mudando. Vem. Porque, A conscientização. porque antes era É. exatamente assim, quando eu era criança, eu lembro Sim. muito bem, né, que você tá com depressão, falta de trabalhar, não sei o que tem. Até que as coisas começam a chegar à porta de casa, né? Porque acontece com o vizinho, mas comigo Tudo nunca bem, acontece, é. né? Aí eu acho que esse quadro vem mudando, né? Eu vejo pelo meu pai. Meu pai tem a 4ª série do primário, né? Terminou a EJA, ele terminou o ensino fundamental na EJA porque minha irmã e eu incentivamos. E ele falava isso, depois que ele teve depressão, hoje, filho, e aí, como você tá? Você tá se cuidando, tal, cuidado. Sentiu na pele, precisou Sim. sentir na Exato, pele, então né? você vê que tem uma mudança, né? Super, porque antes achavam frescura. Uhum. Ai, frescura, geração mimimi. Não, não é isso. É produto dessa vida corrida, É muito dessa mudança de acelerado. tecnologia, tudo muito acelerado. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que a gente vem se adaptando. A gente tem buscado. Inclusive, essa mesma conversa com alguns pais. Todo mundo fala, mas como? O pai vai na coordenação? Mãe? Avó? Vai. Porque esse não é aquele aluno que entrava e o pai falava, vai. E ele ia. Eles Entendeu? têm todo um cuidado, uma preocupação de querer justamente, ajudar, né? E da própria saúde mental, né? De não ter frustração, né? Quer ver, doer é você ver o seu filho ou o seu sobrinho, no meu caso, com algum tipo de problema. Você sofre porque você não quer que ele passe por aquilo. Então os pais também são mais protetores, eu acho, agora. Mas então, de repente a Patrícia pode ela tem mais propriedade do que eu para dizer Bagagem isso. para falar. Ah, imagina. Só que essas frustrações, elas são necessárias, assim, São. o crescimento, né? Porque nos ajuda a aprender a resolver problemas. Sim. Porque vai chegar um momento, eu estava até conversando esses dias lá em casa, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, depois que eu saí da casa dos meus tios, eu tive que resolver meus problemas. Eu não sabia o que era um boleto de água, de luz e tal. Eu sabia que tinha que pagar, porque eu chegava e dava o dinheiro. Agora, eu ter que ir ao banco pagar e contratar a empresa de telefone para... Cara, então assim, é claro que eu acho que meus pais não queriam que eu passasse por... Eles queriam fazer, mas Sim. tem hora que você tem que aprender. Tem que aprender. E a frustração vai acontecer, Faz né? parte, né? A gente tem que aprender a lidar, porque senão entra naquilo que eu tava falando. Acontece uma coisinha e é o fim do mundo, então eu não sirvo pra nada e paraliso e não consigo viver. Não tem como super proteger alguém, então a gente tem que olhar para a parte da realidade, tá? O que realmente aconteceu? Você consegue lidar com isso? O que a gente pode fazer para lidar com isso? Não passar a mão no sentido de então você vai estar protegida ali e tudo mais. Ainda mais num curso de medicina, né? Que tende a ficar a cada semestre um pouquinho mais na pressão ali, então saber qual que é o seu objetivo, é ser médico, sabe que você vai ter que lidar com carga horária maior, com horários também, né, tem que ser tal hora muito cedo, vai fazer plantão, vai ter que ter rapidez para pensar, então tomar decisões. tem que ter uma resiliência para poder superar frustrações que fazem parte da vida. Assim, não quero dizer também que tem que fazer a pessoa sofrer, porque assim, a Não. forma que eu fui alfabetizado lá no ensino médio, fundamental, é uma forma diferente que é alfabetizado hoje, eu acho que hoje está muito melhor. Sim. Porque antes você tinha que decorar um monte de lista de exercícios e tal, ir lá e reproduzir aquilo. Hoje não, você tem que produzir, né? Porque a gente vive num mundo criativo, né? Aprender fazendo. Exato, e criando, Tem muita né, dificuldade Leila? nisso. Você tem que... Eu gosto de coisas prontas. eu não gosto de nada pronto. E a gente acolhe o tempo todo e dá tantas coisas mais fáceis no sentido de comparar com a nossa época de antes, que eu não sou tão novinha assim, que na minha época, vai lá na Xerox e pega o conteúdo tal, se vira e procura o livro na biblioteca. Hoje em dia a gente dá PDF, dá tudo assim, e se não manda né, o PDF, o cara briga com você ainda. Eu não sabia o que eu tinha que estudar. Exatamente Então... isso. O professor passava a ementa lá, falava, o conteúdo tá na Xerox e tchau, cara.
a lista de exercício por aula, 50, 60 exercícios. Eu não faço com meus alunos, porque, pô, pra quê você fazer um negócio desse, cara? Então não é fazer sofrer, é Não. questão de equilíbrio mesmo, né? Que a gente tem que buscar. Mas agora, claro que você tem que deixar a responsabilidade também por conta da pessoa, pra ela poder caminhar com as próprias pernas, né? Para Exatamente. crescer, para tomar decisões, né? Porque, então, esse começo, eu acredito que a gente tem que dar essa segurada na barra, A gente para acolhe poder bastante, para poder, depois nem aparece mais. Às vezes eu encontro alguém e falo, não foi mais me visitar, e não sei o quê, porque tudo era assim, professora tal coisa, professora tal coisa. Eles se adaptam Então, depois, super, né? eu acho que do segundo já melhora muito. Muito. Entendeu? Então Sim. é essa chegada na faculdade. A mudança do método tradicional para o metodologia ativa. E agora com 3 metodologias ativas, como você falou, né? É justamente, por exemplo, a rotação. Tem um estágio da rotação, a gente procura colocar coisas tecnológicas. É para saber que ele também tem ferramentas que ele usa em casa para aprender na faculdade. Então, é uma forma de você acompanhar essa tecnologia, mostrar que dá para aprender, mas não só com ela. Te mostra várias frentes, né, para resolver problemas, levantar hipóteses. Essa é a metodologia científica, né? O que as pessoas têm que entender, né, Leda? Entender Que, assim, isso, que é observação. Que a tecnologia, ela é um meio. Então, por exemplo, eu posso sair daqui da universidade para minha casa a pé. Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de ônibus, posso ir de carro, Uber, carona. Então, assim, existem vários meios para eu chegar até minha casa. Sim. Agora, eu vou ter que me adaptar a esse meio igual. A tecnologia ajuda. Sim, ela pode ajudar, mas de repente o livro também vai te ajudar em uma outra situação. Entendeu? Porque depende... Ela não é o fim, ela é o meio por onde ocorrem as coisas, entendeu? E a gente escolhe qual o método a gente rende melhor. Sim, exato. E se conhecendo, Se né? conhecendo. Vendo qual a forma que você consegue absorver melhor do conteúdo. Tudo é esse processo de adaptação, né? Porque quando é novo, tudo dá muito medo, assusta. Às vezes é até melhor, mas como você não conhece, dá essa sensação de que é perigoso. E aí, né, aumenta um pouquinho a ansiedade. Mas aí a adaptação vai ocorrendo. E vai tudo melhorando com o tempo. Vai tudo entrando. Sim, eu lembro quando eu tava no ensino fundamental e a gente começou a ter celular, né? Aquele celular que tinha 1, 2, e aí tinha o A, B, C, e você tinha que ficar clicando várias vezes pra escrever a mensagem, né? Aí ficava aquele tec, tec, tec. Sim. Aí, e na escola, tinha aquela coisa, né? A professora não podia ver que a gente tava mexendo no celular. Então, pegava lá o celular, digitava rapidinho e voltava a prestar atenção. Então, e aí eu tava pensando, gente, quando que a gente aceitou o uso do celular dentro da sala de aula? Porque hoje, você não vê ninguém mais, assim, prestando atenção, escrevendo. Fica todo mundo aqui, né? Mexendo no celular. Mas isso aí a conta chega, viu, Michele? A conta chega, porque eu vejo assim, é muito fácil. Você dá um recado numa aula. Dá um recado. O aluno que está prestando atenção no recado, ele vai. O cara que estava no celular é o cara que vai te mandar mensagem depois, professor, o que tem que fazer? Então, se ele não consegue pegar um recado, como que você acha que ele vai interagir com o conteúdo que você está passando? Ou a discussão que teve? Entendeu? Então, eu vejo que o celular, ele pode ser uma ferramenta tanto para agregar quanto para desagregar totalmente a questão do conhecimento. Sim. Você pode montar estratégia para usar o celular, mas ele, dentro da sala, mais atrapalha do que ajuda, porque geralmente fica usando o celular para questões banais. Super. Sim. E hoje em dia o professor, eu não sei vocês duas, mas eu não fico mais fiscalizando, eu não sou fiscal de aluno que mexe em celular. Para mim, o cara tem que ter maturidade na universidade, né? Falar, isso aqui é só à noite que eu pego um pouco mais pesado e falo, pessoal, quem quer mexer no celular vai na área de convivência ali e tal, porque eu fico mais perto dos meninos, né? Agora na medicina, falar, não, cara, pô, já tá aqui o dia inteiro, tem gente que vem de outra cidade para estudar, vai ficar no ar-condicionado mexendo no celular, não dá, né, cara? Eu acho que faz parte desse processo da maturidade, não sei como que vocês enxergam isso também. Mas é isso mesmo. A gente, às vezes, proíbe de usar, mas é o que você falou.
Agora na prova não dá, né, Leda? Não vai poder para tirar. Agora, não, prova não dá. Né? Prova não. Aí a gente pega pesado. Sim, Aí não dá. porque aumenta mais ainda a ansiedade, né? Porque é uma explosão ali de dopamina, é tudo muito rápido, você fica com menos paciência, vem notificação, e aí o fato de você não olhar do celular, às vezes também dá uma ansiedade de você estar com uma sensação de que está perdendo algo. Uhum. E aí a pessoa não consegue focar, absorver o conteúdo, pensar naquilo, pensar em 10 coisas ao mesmo tempo, olha o tanto que está sobrecarregando o cérebro. Então, às vezes, também entender que a adaptação também faz parte de escolher o que fazer, como você estava falando no começo, né? Você deixa de ter uma vida que você tinha antes, às vezes até de sair, de ter uma vida social momentânea ali para poder dedicar o tempo ao estudo. Só que se você conseguir organizar o tempo, você pode ganhar isso depois, porque não adianta você ficar lá 5, 6 horas estudando, mas mexendo no celular, olhando a TV ao mesmo tempo, escrevendo, escutando música, e não absorver, não ter uma qualidade do que às vezes ficar 1 hora focado com uma qualidade completamente diferente. Ou então virar madrugada, assim, acha que quantidade de horas é equivalente, né? Então, eu acho que com o tempo eles vão aprendendo a organizar isso. Maturidade. E tem toda uma né? questão de adequação. Experiência. Eu sou muito Adequação. noturno. Eu gosto de estudar à noite, assim, de Aham. madrugada. Não gosto. Durante o dia eu me perco muito fácil por essa questão da falta de atenção. Exatamente. Aham. Agora, à noite, nossa, eu rendo muito. Ninguém muito. te ama no WhatsApp à noite, ninguém fica te mandando coisa no Instagram à noite, o pessoal vai dormir de noite, né? É, e o Então, silêncio, pra mim, é o né? melhor Eu horário. também adoro. Bom, vamos mudar um pouco. Voltando. Eu queria que vocês contassem, assim, como que é a dinâmica da coordenação do curso de medicina, vocês que estão lá. Assim, como que é essa estrutura da coordenação? O professor Cury já esteve aqui conosco, né? Já bateu um papo. O André também falou também sobre a questão. O André e a professora Sandra conversaram. Não, mas dentro do... É o professor Cupertino, tá. ele já é o reitor, né? Ele talvez não vivencia tanto. Sim. Ele sabe o que acontece, mas não vivencia, né? Assim, do ponto de vista operacional. Uhum. Como que é essa dinâmica na coordenação? Como que as coisas funcionam? Qual que é a atribuição de cada um? Que tem vocês duas, tem o Zé Luiz, tem a Aline Terra, se eu não me engano. Tem a Tem a Rafaela. A Rafaela também já veio aqui conosco, né? Sim, Maria Rita Inês, também, a Maria Rita. Maria Rita. Como que é essa dinâmica? O que a gente compartilha ali do NUEI, que antes era a Leda que fazia, ela me passou essa atribuição, que são alunos que têm algum laudo de algum transtorno de aprendizagem, que eles passam por uma entrevista. Então, eu acolho, né, recebo, escuto, vejo o laudo deles, e aí a gente faz uma série de perguntas, vai colocando lá no sistema, como que é a adaptação no curso, como que foi a época da trajetória escolar e tudo mais. E aí a gente coloca nesse sistema que vai lá para a Cogna, que é passado para uma análise, né, das pedagogas e tudo mais, para vir uma resposta se ele tem direito ao que ele está solicitando. A maioria solicita o tempo estendido na prova, que tanto na prova teórica quanto nas práticas, né, eles têm um tempinho ali a mais, que não é algo que a gente está fazendo para diferenciar o aluno, e sim um direito que eles têm para conseguir se concentrar mais, né, e ter essa parte. Então, uma das atribuições é dessa parte. Quer falar? O curso é muito complexo, né? Porque não é automático, o aluno vai fazendo, tendo nota e passando para frente, nada. Quando o aluno... São 7 módulos, né? Quando o aluno fica de 4 módulos, ele não pode progredir o semestre. E aí, às vezes ele não entende, porque no sistema da Croton, ele está no semestre seguinte, porque é o segundo semestre que ele foi matriculado. Mas no curso de medicina, que tem muitas particularidades, o projeto pedagógico diz que ele com 4 ele tem que parar. Então é uma conta simples, ele teve 7 módulos, reprovou em 4. Se ele for progredir, pegar mais 7, ele vai ficar com 11. Não tem. E aí vira uma bola de neve. Não consegue. Então uma hora o dar aluno conta. precisa pôr a vida em dia. Então, A gente não dá conta nem do 7. Exato. Então, Por isso mesmo. É por aí, entendeu? Então, quando o aluno
fica com 2, 3 módulos, sem problema. Ele tem até o 8º para cumprir esses módulos antes do internato. Então, aí, todo semestre é oferecido um módulo em sala especial, num horário especial, porque a grade dele é cheia. A grade do 1º ao 8º semestre é aula cedo à tarde, o curso é período integral. Então, nós temos que encaixar no final da tarde, né, essas aulas, tutoria, para poder ele fazer essa DP. Agora, quando ele tem mais de 4, aí ele pede um plano de estudos. Então, a gente faz plano de estudos, a gente organiza salas especiais, aluno que vem de outro curso, né, que já fez outro curso, entrou na medicina, pede aproveitamento de estudos. Então, aí nós dividimos tudo isso. A professora Rafaela tem os atestados, que são analisados, porque eles, assim, cada dia é um dia de avaliação, né, no curso. Então, cada falta envolve uma nota. E a falta que não for justificada, ele fica com 0. Então, ele entrega atestado. Então, a quantidade de atestado é muito grande, porque a gente sabe que esses atestados têm que ser analisados. Né? Hoje tem consultas online, então ficou muito mais fácil de eu ter uma dor de cabeça e fazer uma consulta para não ir na tutoria, porque eu não estudei legal. Eu brinco, ontem eu estava assim, bastante congestionada. Eu falei, se eu fosse aluno, eu entrava de atestado. Mas eu estou de máscara aqui, entendeu? Porque o trabalho aqui é diferente, a percepção. Será que eu não posso ir trabalhar? Tipo, será que eu não posso ir na faculdade? Não, eu não vou. Entrega atestado, só para não ficar com 0. Tá certo ele, se ele tá doente, ele não deve ficar com 0, porque sempre pesa um 0 em tutoria, né, uma falta no PNESC, alguma coisa, tudo isso envolve nota, porque nós temos as avaliações cognitivas, né, que são as provas, mas o dia a dia ele é avaliado, então as avaliações formativas. Então, tudo isso é passado para o aluno na coordenação. Edital de pesquisas, editais de monitoria, né? Nota no sistema. Então, a coordenação, respondendo, é uma dinâmica muito grande, muito grande. Sem falar o papel do coordenador que está lá, os convênios, né? Os acertos relacionados mais à reitoria e tudo mais. Mesmo assim, tem aluno que vai lá para conversar com o coordenador. Então, a gente faz o meio de campo, tenta, né, fazer uma triagem. É mesmo só com ele, mas mesmo assim, se fala, é só com ele, vai conversar. É atendimento de pai e mãe, é aluno retido, é aluno que vai fazer uma cirurgia, é aluna que engravidou, como é que eu vou fazer para poder seguir, né? Como é que eu vou fazer com o meu estágio. Os planos de Então, de aula. o plano de estudos, né? Que é justamente aluno que faz DP. Então, que horas que eu vou poder encaixar isso para ele? Então, nós temos... As transferências. Transferências, aproveitamento que eu estava falando. Fazer, o aluno chega, mas eu fiz isso aí. Mas olha, para aproveitar, você tem que ter na ementa do seu curso a carga horária, conteúdo programático e a nota compatível para a gente aproveitar. Porque o módulo de funções, por exemplo, tinha 180 horas. Então, ele fez uma fisiologia na odonto, 60 horas. Não, E o prazo, né, Leda? Acho que são uns 10 anos, 10 né? anos também. E também é aproveitado as disciplinas com 10 anos. Aluno que fez faculdade há 10, 15 anos, terminou em 10 anos, já não serve. Um que chega da estrito senso também. Tem como aproveitar as disciplinas da estrito? Não. Eu já fiz mestrado e doutorado em administração, mesmo na área da farmácia, por exemplo. Não adianta, a graduação ela é muito particular, né? Então é isso. Essa análise. É isso tudo. Quem mais, Paty, que a gente atende? O acolhimento, a semana do acolhimento Semana de acolhimento dos calouros. Né? A gente apresenta tudo para eles. Então, a cada dia a gente explica um cenário do curso, né?
como que funciona a parte dos sites, cada um tem uma entrada, uma senha, o GOI também, né, que é o Grupo de Orientação Educacional, que eu faço parte, também tem as outras professoras, o Guilherme, que é psiquiatra, como que eles fazem para solicitar, como que funciona a avaliação, cada cenário, cada módulo. Então, tem uma semana completa que a gente organiza para explicar para o aluno como que funciona cada parte, né? Mas são tantas informações essa semana do acolhimento, muita informação. que passou uma semana, já eles já vão lá de a gente novo. estava falando do recado, né? E eles têm que anotar também, algumas coisas acabam que eles acham que conseguem lembrar de cabeça, Sim, e eu sempre lembro, exato. gente, anota. Anote, coloca na agenda digital. Que é diferente, aquele quebra-cabeça da semana padrão, cada hora eles estão em uma sala, em algum lugar, então numa turma diferente, tem que se organizar. E logisticamente, a Uniderp é muito grande, né? Sim. Muito grande. Então o aluno chega, ele acha que ele vai estudar só no CEMED. Não, amigo, você vai lá pro bloco 5 com a tua prova, é lá, depois da biblioteca. Vai lá no laboratório de informática, lá no A gente tenta explicar o máximo possível, né? Porque às vezes é até confuso aqui. Tem lugar que é segundo andar, mas parece que é térreo. Exato, e aí, como que funciona a dinâmica? Bom, estamos o chegando. O Márcio já me deu o sinal de 5 minutos. Ao final do nosso episódio. Foi muito rápido, né? Passa muito rápido aqui. É contar tudo o que acontece. Sim. Mas, né, pra gente encerrar, tem o bate-bola. Tem um ping-pong. Então a gente vai fazer As perguntas pra vocês. Perguntinhas. Vocês vão... E vocês vão nos devolvendo a retrocar. resposta. Sim. Bem rapidamente. Sim. Um livro. A Cama na Varanda. Fugiu. Pequeno Príncipe. Eu gosto muito do Pequeno Gaiton. O Gaiton não veio na cabeça no momento. Príncipe. Mas é o meu livro de cabeceira. Você agora. Uma comida. Eu gosto de um sabor de comida que é caprese. Tudo que eu posso de caprese eu gosto. Bacalhau. Um filme. Agora também fugiu totalmente. Como eu era antes de você. Romântica. Um objetivo. Acho que é ser cada vez melhor profissionalmente, me dedicando bastante a isso. Eu gostei. Um objetivo? Acho que continuar firme, ter mais uns anos aí desse gás que eu tenho para atender e ajudar todo mundo, e socorrer sobrinho, viajar, voltar, atender aluno, entendeu? Ter toda essa energia, né? Não ter tempo ruim. Quando eu fico doente, eu fico deprimida, porque eu fico, né, sem um pouco de gás. Mas tô aqui. Um sonho. Não sei. Pra Disney. Um sonho? Isso. Dar a volta ao mundo. Que chique. Eu adoro cruzeiro, já fiz alguns. Entendeu? Enxergar água pra frente, pra trás, assim. Amo viajar. Bom, chegamos sonho? Então me fugiu, acho que é muita pressão. São vários sonhos, depende de cada área. Acho que na área profissional é ser reconhecida pelo meu trabalho e ter sempre gás e saúde para estar me doando cada vez mais, e viajar também para Europa, assim, para fora do Brasil. Acho que seria isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Leda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaram? Adoramos. Obrigada pelo convite. Deu certo. Deu certo. Finalmente. A dupla. Entendeu? Então, agradeço bastante a vocês essa oportunidade. Eu não gosto de câmeras. Nem percebeu? Nem percebeu. Quando começaram o EAD, eu falei, vou morrer de fome. Eu não consigo dar aula para aquela ali. A gente está aqui melhorando um pouquinho da gripe, então tem hora que eu tava falando, tava meio sem ar, assim. Faz parte. Bom, obrigado novamente por terem aceitado o convite. Mas antes da gente encerrar hoje, a Michelle fez a última prova dela no curso de medicina. Então,
não é uma médica oficialmente, porque somente na hora que faz a colação, né, que você... Mas Dia 12 de dezembro. 12 de dezembro já está aí. Meu Deus. E dizer assim que o podcast é um desdobramento do grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa pelo qual a Michelle se dedicou muito durante todo esse tempo. Então, assim, um orgulho ter acompanhado a Michelle durante todo esse tempo. As meninas fizeram um post muito bonito para ela hoje no Instagram. E parabéns, que você possa Parabéns. Obrigada. E conquistar ainda Obrigada, muito mais. Emerson. Parabéns. eu vou estar na sua colação. Eu sei. Você sabe, né? Sei. Aquele carinho imenso de tudo que a gente Sim. já viveu, né? E é só sucesso. Obrigada. E a gente tá aqui torcendo para você ser mais um egresso, Obrigada. voltando para ser nossos colegas de trabalho. Com certeza. Preciso de um bom? emprego. E é isso aí. Então, com Obrigada. isso, Joia, gente. a gente encerra mais um episódio. Até o próximo.